Patrícia Maier, eu sou conselheira da EPET, diretora do SINDIPEC-RJ, geóloga e jornalista. Nós vamos falar hoje sobre a indústria de petróleo norueguesa. Bem-vindos! O objetivo dessa apresentação é introduzir a indústria de petróleo norueguesa, que teve seu início em 1965 com a realização do primeiro leilão de blocos e deslanchou efetivamente com a descoberta de Ekofisk em 1969. A política de Estado de petróleo e gás norueguesa é uma política muito forte que deu certo, baseada realmente na forte presença estatal, e é isso que a gente vai ver ao longo desses slides, um exemplo de como otimizar a geração de riqueza para toda uma sociedade, inclusive para gerações que ainda nem nasceram. Aqui nós podemos ver uma linha de tempo com alguns dos principais campos noruegueses. A exceção do primeiro, que foi Ekofisk, todos os demais são operados pela Equinor, antiga Statoil. Como foi esse início na indústria de petróleo norueguesa? No primeiro leilão de blocos, não havia na Noruega uma empresa estatal de petróleo. Haviam duas empresas norueguesas privadas que competiram, que formaram consórcios pelas disputas de blocos, mas não havia uma estatal. A partir do momento que os noruegueses perceberam a grandeza que seria gerada pela indústria de petróleo e gás, eles, em 1972, criaram a Statoil, uma estatal 100% controlada pelo governo, e também estabeleceram a participação direta do Estado em 50% de todas as licenças de produção que fossem concedidas. Esse percentual de 50% perdurou até a década de 90. Por quê? Porque durante o auge da fase exploratória, você tinha uma possibilidade de prêmios, de se encontrar campos muito maiores, e com a maturidade da bacia do Mar do Norte e das outras bacias norueguesas, mas principalmente da bacia do Mar do Norte, você teve então que criar condições, depois do auge da produção norueguesa, criar condições para que objetivos menores, campos menores também fossem explorados e seu petróleo e gás produzidos. Então o percentual deixou de ser 50% e é negociado caso a caso. No último campo que teve a decisão de ser desenvolvido, que foi Johan Sverdrup, descoberto em 2010 e teve decisão de desenvolvimento em 2015, o percentual direto do Estado ficou em cerca de 17%. Aqui nós temos uma tabela com os mesmos campos, que foi elaborada com os dados oficiais dos noruegueses, mostrando o quê? Mostrando que o volume de reserva original desses campos são volumes bem significativos, mas nós não temos entre eles, entre os campos de petróleo que estão em verde, nenhum campo super gigante, ou seja, nenhum campo com reservas maiores do que 5 bilhões de barris de óleo equivalente. Nós temos outros dois campos que são campos de petróleo e gás, são chamados gigantes compostos, e um outro campo que é um campo de gás, Snorvit. Aqui nós temos um outro gráfico mostrando mais campos e mostrando as reservas desses campos e o quanto já foi produzido. Agora vamos olhar um pouco os indicadores, a importância macroeconômica da indústria de petróleo e gás para a Noruega. Aqui nós temos que é 16% do PIB norueguês. Na parte de receitas governamentais é 21%. Em relação ao total de investimentos no país é 20%. E quando nós falamos sobre as exportações, chega a 40%. Então, 40% das exportações norueguesas
são advindas da indústria de petróleo e gás. Quando a gente compara isso com o Brasil, a gente tem uma diferença muito grande. Por quê? Porque a Noruega, ela quando descobriu o petróleo lá, ela, como a gente falou, não tinha uma empresa estatal, mas eles tiveram decisões de Estado que privilegiaram o desenvolvimento da indústria, não só a indústria de petróleo, através da Statoil como principal operadora, mas também as indústrias que crescem, né, relacionadas com a indústria de petróleo. A indústria naval, por exemplo, e as indústrias de serviço, as indústrias de equipamentos. Então, tudo isso foi sendo construído. Foi uma época muito importante de descobertas no Mar do Norte norueguesa, porque eram muitos campos gigantes, muitos campos importantes. E antes disso, o país vivia do mar também, mas tinha na pesca a sua atividade econômica talvez mais importante. É muito diferente do Brasil, porque nós temos uma economia já bastante diversificada, embora muitos equivocadamente prefiram a questão da exportação das commodities, mas nós de fato somos um grande produtor agrícola e somos também um país que, apesar da tentativa de desindustrialização recorrente desde os anos 90, nós resistimos bravamente e nós temos indústrias, né? Nós temos indústrias, nós temos participação também do terceiro setor na economia e então nós temos uma economia bastante diversificada e quando nós descobrimos a nossa grande província, né, do pré-sal, nós já temos então uma situação mais madura do ponto de vista econômico de um país. Aqui nós temos um gráfico do fluxo de caixa das receitas, né, governamentais. E o que a gente pode observar? A gente pode observar que os royalties em vermelhinho, eles vão diminuindo de importância com o tempo. Por quê? Justamente por aquilo que eu falei sobre a maturidade. Quando eles perceberam que a indústria de petróleo, né, na bacia do Mar do Norte, da plataforma continental norueguesa, estava chegando num grau de maturidade, já tinha tido seu auge de produção e estava após esse auge, eles então, até antes desse auge, eles reduziram, né, acabaram com os royalties para os campos futuros. Então, por isso que o royalty ele diminuiu de importância e mais ainda, mais importante, é o fluxo de caixa que vem da participação direta do Estado, que é representado nessa cor verdinha. Esse fluxo de caixa traduz o quê? O Estado lá é dono de um percentual dos campos de petróleo e de gás, né? E esse percentual pode ser um percentual bem expressivo. Vamos voltar, né, ali atrás, naquele gráfico que eu mostrei. Aliás, vamos voltar na tabela que eu elaborei para a gente ver de até quanto pode ser a participação do Estado. Olha aqui, nessa coluna nós temos a participação da Equinor, antiga Statoil, em cada campo. Então a gente vê aqui que no campo que é maior essa participação é 49,3%, é o campo de Oseberg. E em relação à participação da Petoro, a participação da Petoro ela é maior no campo de Asgard e então nós temos, Asgard não, Troll, que é o gigante de gás. A participação é maior, é 56% a participação direta do Estado. Então nós temos um total de participação, de ficar com o produto produzido por esse campo de Troll de 86,58%. Ou seja, a maior parte da renda petrolífera gerada pela produção do campo de Troll vai para o Estado norueguês através de participação direta, majoritariamente 56%, e também da participação de 67% que o Estado ainda detém na Equinor, antiga Statoil. Voltando da onde a gente parou, então observando esse gráfico aqui, a gente vê a importância que tem esse fato do Estado ser dono de campos de petróleo e gás. E, além disso, também a importância da taxação dos impostos, que é esse azul mais escurinho que nós temos aqui, que representa também
uma parte muito grande, provavelmente a maior parte da receita gerada, né, da indústria de petróleo e gás na Noruega. E não vamos esquecer que o Estado, como principal acionista controlador da sua estatal, que é a Equinor, antiga estatal, o Estado recebe os dividendos, que é esse azulzinho claro. E em amarelo nós temos as taxas ambientais. Então, a geração de riqueza para a Noruega, esse exemplo bem sucedido, vem principalmente de impostos e taxas sobre a produção de petróleo e gás, a participação direta do Estado e o percentual de dividendos que eles usufruem por serem controladores principais acionistas da estatal. Aqui nós temos dois gráficos para mostrar a importância dessa geração de riqueza para o país. O que a gente pode observar, aqui é o gráfico do preço do petróleo até 2017, então mostrando os principais eventos. E aqui é o gráfico com a parte, o percentual do GDP em verde, em azul o percentual dos investimentos, em vermelho o percentual das exportações, em amarelo o percentual das receitas que a indústria do petróleo representa na Noruega. A gente pode observar que numa parte existe uma correlação entre os preços menores e a indústria então um pouco mais enfraquecida. Mas nesse momento o governo investiu. Você vê aqui que nesse momento o governo investiu. Por quê? Porque o governo sabe que para oferir um lucro mais adiante, ele tem que fazer um investimento por causa do lag, né? Do gap que existe entre você descobrir, fazer a avaliação de uma jazida e você colocar em produção. Então, se você quer ter uma produção no futuro, você tem que fazer o investimento muito antes. Aqui mostrando como se tornou importante a participação da indústria do petróleo, né, ao longo do tempo nas exportações norueguesas e na geração de riqueza para a sociedade. Aqui nós temos um gráfico do fundo que era o antigo fundo do petróleo e agora ele é chamado Fundo de Pensão Governamental Global. E esse fundo, né, esse dinheiro fica investido de várias formas e ele vai garantir não só todos os cidadãos noruegueses que existem hoje, mas também vai garantir o direito das pessoas que ainda nem nasceram, que também têm direito a usufruir da riqueza gerada por um recurso que é finito e que está sendo explorado e produzido. Aqui nós temos os campos de petróleo da Noruega e nós temos que, no total, 106 campos de petróleo, né, na plataforma norueguesa, sendo que em produção nós temos 83, 63 no Mar do Norte, 18 no Mar da Noruega e 2 no Mar de Barents. E no ano de 2018 entrou em produção esse campo de Aasta Hansteen. Em desenvolvimento, com o plano de desenvolvimento aprovado pelo governo, 14 campos, entre eles o maior, né, o campo de Johan Sverdrup, no Mar de Barents. As reservas originais e remanescentes são dadas em milhões de metros cúbicos e nós vamos olhar com um pouquinho mais de detalhe nos próximos slides. Aqui nós temos a produção norueguesa e o que a gente pode ver é que realmente o auge dessa produção, né, já aconteceu, foi aqui em 2004 e atualmente nós temos um novo aumento da produção, mas ainda inferior ao patamar de 2004, sendo que isso aqui no final são estimativas, né, e dependem muito do sucesso exploratório nas três bacias. Hoje em dia, a bacia do Mar do Norte, o setor norueguês do Mar do Norte, já é o mais maduro dentre eles, a gente viu aí a quantidade de campos produzindo,
e o mar de Barents e o mar norueguês seriam assim áreas com maior possibilidade, né, talvez de novas descobertas. O que a gente pode observar também nesse gráfico é que uma grande parte da produção hoje em dia ela é de gás. Em vermelho está o gás, em verde está o petróleo e condensado em roxo e em amarelo nós temos os líquidos de gás natural. Então, nós temos hoje em dia uma quase equivalência entre a parte dos líquidos e a parte do gás. E a gente observa que na época do auge da produção, a produção era muito maior de petróleo em relação ao gás. Aqui nós temos um outro gráfico com a produção histórica, mostrando o que para a gente? Ele mostra essa estimativa de produção norueguesa no futuro. E o que a gente pode ver é que, na melhor das hipóteses, se tudo der certo, se forem descobertos e agregados as reservas esperadas pelas previsões, a partir de 2023, de qualquer forma, a produção norueguesa vai estar em declínio. Aqui nós temos um gráfico mostrando também os recursos de petróleo, né? E nós temos uma produção acumulada de 45,9 bilhões de barris de óleo equivalente, sendo que dessas 15,01 são bilhões de óleo equivalente em gás e 30,8 são bilhões de líquidos, aí somados petróleo, líquidos de gás natural e condensado. Então, esse é um resumo da produção acumulada e eles têm, então, recursos contingentes, reservas de 18,6 bilhões de barris de óleo equivalente, recursos contingentes de 4,9 bilhões de óleo equivalente, descobertas de 3,9 bilhões de óleo equivalente e recursos a descobrir estimados em 24,5 bilhões de barris de óleo equivalente. Aqui nós podemos ver as reservas por tipo de biocarboneto. Isso é uma coisa muito importante. Existe uma transparência muito grande na Noruega, que infelizmente não existe no Brasil, na documentação disponibilizada pela Agência Nacional de Petróleo. Quando você vai no site do equivalente norueguês, você consegue ver todas as reservas originais e as reservas remanescentes por tipo de hidrocarboneto. E aqui nesse gráfico, que é sobre a plataforma como um todo, também você consegue ver discriminado petróleo, condensado, líquidos de gás natural, gás e a soma em equivalente, né, gente? Olhando no detalhe, olhando por operador, o que a gente descobre? A gente descobre que 72% das reservas são operadas pela Equinor, pela Statoil. A gente já tinha mostrado antes o gráfico, aquela linha de tempo com os campos, onde dava para se ver que a maioria dos campos importantes descobertos a partir do primeiro, quando a Statoil não existia, então a partir do momento da criação de uma estatal, que hoje em dia é Equinor, a partir daquele momento, a maior parte dos campos importantes para o país, dos campos gigantes, quase super gigantes, né? Você tem então uma produção operada pela estatal de petróleo e gás. E as outras companhias aí dispostas. Então, sobre a propriedade das reservas. A maior parte das reservas pertence à Equinor e à Petoro. A Petoro é uma estatal 100% que foi criada em 2001, quando a Statoil, a exemplo do que aconteceu com a Petrobras, que sofreu uma privatização parcial no governo de Fernando Henrique, com a colocação das ações na Bolsa de Nova York, a Statoil também foi privatizada. Antes de privatizar sua empresa parcialmente, o Estado norueguês reforçou essa empresa, vendendo para ela 16% do seu próprio portfólio de campos de petróleo e gás, e também vendeu, não sei se foi 16% ou 15%, mas vendeu um percentual dessa ordem.
e um percentual menor, de 6 a 5%, para outras empresas. A Statoil, então, foi colocada na Bolsa e hoje em dia o Estado detém 67% do capital da empresa. A Petoro, ela foi criada para administrar as receitas dessa participação direta do Estado nos campos de petróleo e gás. Mas quem comercializa o petróleo do Estado, quem recebe esse petróleo e gás e comercializa e transfere para a Petoro, a receita é a Statoil. Comentários finais. A Noruega é um exemplo de país onde a política do setor de petróleo e gás não é uma política de governo, mas sim uma política de Estado que privilegia a geração de riqueza para toda a sua população, a otimização dessa riqueza, né? O fundo de petróleo que existia virou um fundo de pensão de aposentadoria global, garantindo então o futuro dos cidadãos noruegueses. Eles sabem que eles têm que se preparar para um cenário. A gente viu que a produção vai diminuir, a gente sabe também que o petróleo, além de ser um recurso esgotável, a gente tem a possibilidade de uma redução do consumo de petróleo, mas isso vai demorar várias décadas para acontecer de forma significativa, mas os países já estão se preparando. Por exemplo, a Arábia Saudita está investindo pesadamente na petroquímica, porque ela sabe que petróleo não é apenas combustível. Petróleo está em volta da gente na maior parte da nossa vida, presente das mais diversas formas por causa da indústria petroquímica. Então, a Arábia Saudita resolveu criar um dos maiores polos petroquímicos do mundo, né? Da mesma forma, a Noruega. A Noruega também vem se preparando. A Noruega é um dos países que mais incentiva os carros elétricos. A Noruega tem condições de vida, né? Qualidade de vida para bancar essa aposta, porque os carros elétricos ainda são caros, mas a Noruega tem sua economia, então, é bastante privilegiada em relação a muitos países, e toda essa riqueza veio da indústria de petróleo e gás. A gente tem bastante a aprender com os noruegueses, e a gente teve no marco regulatório do governo Lula muita coisa semelhante ao que foi feito na Noruega. Por exemplo, a cessão onerosa. A cessão onerosa foi uma tentativa do governo de capitalizar, reforçar a Petrobras antes da capitalização na Bolsa de Valores. Essa capitalização deu certo. A cessão onerosa, com seus 5 bilhões de barris de petróleo, era extremamente importante para a Petrobras. E, além da cessão onerosa, com a continuidade da exploração nas áreas da cessão onerosa, foi verificado que existe um excedente, um volume excedente. Em 2014, esse volume excedente, foi realizada uma reunião do Conselho Nacional de Política Energética para tratar desse volume excedente, e conforme a lei do nosso novo marco regulatório, que é a lei de partilha, é possível contratar diretamente a Petrobras desde que isso atenda ao interesse nacional. E, em conformidade com essa diretriz, foi feita uma reunião do Conselho Nacional de Política Energética no dia 24 de junho de 2014, presidida pela própria presidente Dilma Rousseff, e nessa reunião foi apresentada e foi votado e aprovado por unanimidade a contratação da Petrobras para produzir o excedente em regime de partilha com a União das áreas de Búzios, Itapu, das áreas do entorno de Iara, que naquela época não tinha ainda havido a declaração de comercialidade. Depois eles viraram os campos de norte e sul de Berbigão, norte e sul de Sururu e Atapu, e também da área de nordeste de Tupi, que hoje em dia é a área de Sépia, o campo de Sépia. Tudo isso está ameaçado por um leilão que pretendem que aconteça no dia 6 de novembro desse ano, 2019. Por que os interesses das multinacionais estão voltados para essas áreas? Porque simplesmente Búzios é um campo com volume de óleo in place da ordem de 30 bilhões de barris, segundo
documentos da Agência Nacional de Petróleo, que só estão atualizados com os poços perfurados até 2015, o boletim anual de reserva de 2015. Então, todos os poços que foram perfurados após isso não estão atualizados nos volumes que são públicos para qualquer cidadão brasileiro. E esse campo, então, com cerca de 30 bilhões de barris de petróleo sem contabilizar o gás. Contabilizando o gás, isso vai para quase 36 bilhões de barris de óleo equivalente. É um campo muito significativo em termos mundiais, é um campo que seguramente está entre os principais campos mundiais, entre os 25 maiores campos, e é isso que as multinacionais vêm buscar. Por quê? Porque em todos os leilões que houveram no governo Temer de partilha, as áreas que foram mapeadas pela Agência Nacional de Petróleo e foi feito um cálculo do volume de óleo in place, embora existam áreas importantes, algumas das quais até arrematadas pela Petrobras concorrendo contra as multinacionais estrangeiras, as áreas elas possuem volumes de óleo in place menores do que os volumes que a gente já tem, né, descobertos nessas áreas de seção onerosa. Então, por isso que esses campos se tornaram alvo da cobiça internacional com petróleo. São campos com alta produtividade. Recentemente, em Búzios, um FPSO com capacidade de produção de 150 mil barris por dia topou com apenas 3 poços produzindo e um desses poços produzindo cerca de 60 mil barris por dia. Antes disso, quem estava na frente, o que pode ser comprovado mensalmente pelos relatórios de produção publicados pela Agência Nacional de Petróleo, era um poço de Mero, que também produzia na casa de 60 mil barris por dia. Então, a produtividade do pré-sal é uma produtividade dos poços do pré-sal elevadíssima, e isso diminui muito o custo operacional dessa província magnífica, que engloba as 2 bacias de Santos e Campos. E em Campos a gente ainda tem o seguinte: a gente tem nos campos do pós-sal, que são gigantes, muitos desses a gente tem também os reservatórios do pré-sal. Não faz nenhum sentido quando a gente fala em maturidade, quando a gente fala nos reservatórios do pré-sal, porque são reservatórios descobertos há bem pouco tempo, né? E reservatórios que ainda nós não temos o mesmo conhecimento que nós possuímos sobre os reservatórios do pós-sal, da Bacia de Campos. Então, nós temos atualmente um potencial muito grande para que o Brasil venha a ter autossuficiência energética, para que o Brasil venha a ter a energia para sustentar o seu crescimento econômico, mas nós precisamos de políticas de Estado e nós não vamos ficar de braços cruzados, nós vamos fazer as denúncias à sociedade para que a sociedade tome consciência dos fatos e lute junto com a gente pela preservação da Petrobras, como principal operadora, e para a gente derrubar a lei do Serra. Da mesma forma que ele quer derrubar a lei da partilha, vamos tentar então derrubar a lei do senador José Serra, que agora quer inclusive acabar com a preferência da Petrobras. E o sonho deles, na verdade, é voltar à questão da lei das concessões e dos royalties e participação especial. E a gente observa, pelo que a gente viu na Noruega, que não vão ser os royalties que vão gerar riqueza para a nossa população, que é muito maior do que a população norueguesa de apenas 5 milhões de habitantes. Vamos defender a Petrobras, vamos defender o petróleo brasileiro e vamos impedir que aconteça esse leilão no dia 6 de novembro de 2019. Nós não vamos aceitar bugigangas e espelhinhos em troca do nosso petróleo. Obrigada.